tarde. Boa tarde, um feliz sábado. Boa noite também, se você for assistir esta mensagem à noite. Estamos aqui para estudar a lição da Escola Sabatina. A lição de número 10, que é arrependimento e perdão. Nós estamos estudando nesse trimestre o tema geral, que é crescendo em um relacionamento com Deus. E então toda semana tem um assunto específico para nos fazer crescer nesse relacionamento com Deus. E o tema desta semana é arrependimento e perdão. Arrependimento e perdão. Que maravilha! Tema espetacular. Tema maravilhoso. Tema muito bom. Pessoal, me digam aí se vocês estão me ouvindo. Se tiver alguém aí no chat, me fala aí se vocês estão me ouvindo. Se está dando para vocês me ouvir. Já fala também aí de onde vocês são. Fala aí. Para a gente se cumprimentar aqui. E mandar aí um alô para a sua cidade, aí para o seu estado. Já compartilhe também aí esta live para que outras pessoas possam estudar também a lição da Escola Sabatina. Amém? Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Então vamos, sem mais delongas, vamos para o estudo. Mas antes, pessoal, se inscreve no canal, coloca aí um joinha, se inscreve no canal, vamos que vamos, deixa aí o seu joinha. E é isso aí, pessoal, vamos que vamos. O verso principal, ele está em 1 João 1, verso 9. Já estou aqui com minha Bíblia aqui na mão. Seja bem-vindo, você que chegou aí agora. Já vai deixando aí um joinha, compartilha a live. E vamos que vamos, pessoal. Vamos que vamos. Diz aí de onde você é, qual estado você é, para a gente estar aqui mandando um alô para o seu estado, para você. E aí, meu amigo, minha amiga? Vamos que vamos. Você é de onde? Fala aí para mim, que eu sou de Pernambuco. Oi, Isadora Machado. Olá, minha querida. Eu sou de Pernambuco, tá certo? Você é de onde? Sejam todos bem-vindos aí no chat, pessoal. Coloca aqui na barra de rolagem se vocês estão me ouvindo bem. Coloca aí de onde vocês são. Muito obrigado pelas 11 pessoas que estão aqui na sala. E estamos estudando a lição da Escola Sabatina com o tema arrependimento e perdão. É a lição de número 10. Então vamos, já estou aqui com minha Bíblia aberta, com a lição na mão. Então vamos orar a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, Rei do Universo, Deus que tudo pode, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor mesmo sendo um Deus grande, um Deus poderoso, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Senhor ainda se inclina, Pai, para olhar para nós, teus filhos aqui na terra. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor sempre está contemplando-nos e ouvindo as nossas orações. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa agora ser o nosso professor no estudo dessa lição, Pai. Venha abrir as nossas mentes e o nosso coração para entendermos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Coloca aí no chat de onde vocês são. Vamos que vamos. Pessoal, também deixa o joinha aí. Deixa o joinha aí. Muito obrigada aí pelo primeiro joinha. Obrigado. Então vamos lá. O verso principal, 1 João 1,9. Vou ler aqui, estou com minha Bíblia aqui na mão, vou ler aqui. Diz assim: se confessarmos nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oi, J. Bril Walsh. Você é de onde, meu querido? Você é de onde? Deixa o joinha aí. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado pelo joinha. Compartilha aí também a live. Compartilha aí a transmissão. Deixa o joinha. Fala aí de onde vocês são. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal, aí ao chat. E então, aqui o verso diz que se, ó, presta atenção, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e não só perdoar, mas purificar de toda injustiça. Oi, oi, olá. Olá, tudo bem? De onde você é? Então, aqui você pode perceber que no início do verso, ele tem um se. A Bíblia, ela tem cerca de 7.400 promessas ao todo. Obrigado, 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 Gi Brilou-se. Obrigado. E dessas promessas da Bíblia, 30 a 40% mais ou menos por aí, não tem uma porcentagem exata. Esse total dessa porcentagem vai ser promessas que elas têm condições, promessas condicionais. Como essa daqui, da lição, do tema de hoje, ela é condicional. Se o meu povo, aliás, se confessarmos os nossos pecados, se eu e você confessarmos os nossos pecados, Deus, Ele é fiel e justo para perdoar. Mas é necessário que haja o arrependimento sincero da sua parte, da minha parte. É necessário que eu e você reconheçamos que somos pecadores, que temos a natureza pecaminosa em nós e que podemos falhar. Podemos falhar com o nosso Deus. E podemos falhar também com o próximo. E é necessário nós estarmos sempre nos analisando, como Davi ele fez. Davi ele fez uma autoanálise da vida dele. E então ele chegou à conclusão que tinha errado, que tinha pecado diante de Deus. E ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele reconheceu que precisava de Deus. Ele confessou o seu pecado e disse: Pai, eu pequei contra ti. Cria um coração em mim, um coração novo, um coração puro. E é isso que nós precisamos fazer. Reconhecer os nossos erros. Reconhecer que quando nós erramos, nós ferimos a Deus. Eu estou aqui na parte do sábado, pessoal, da lição. Quando nós erramos, nós ferimos ao nosso Deus. E nós devemos pedir perdão para Ele. Nos arrepender e pedir perdão para Ele. A terra prometida parecia muito distante para os israelitas, acampados na planície sob a coluna de nuvem. Dias antes, Moisés subira a densa escuridão que cobriu o topo do monte. Muitos devem ter pensado: com certeza nosso líder já morreu, se não de fome, talvez pelo fogo consumidor do monte. E eles ficaram inquietos e impacientes, aquele povo, prontos a seguir a terra que mana leite e mel.
E pouco tempo depois, poucos dias depois, de fazerem uma obediência solene para obedecer a Deus, queriam agora uma imagem que pudesse ver. Cercaram a tenda de Arão e exigiram que ele fizesse um ídolo. E com medo, Arão cedeu. Isso está lá em Êxodo 32 e 34. E este episódio, entre tantos que nos ensina sobre arrependimento e perdão, nós devemos ter em mente que sim, nós temos a natureza pecaminosa, nós pecamos, mas a graça, a cruz e o plano da salvação, o perdão está sempre disponível ao pecador sincero que confessa e se arrepende. A graça de Deus, ela está sempre disponível. Caso eu estou falando aqui para alguém que se afastou dos caminhos de Deus, que foi longe, um pouco longe do Senhor, se afastou e deixou Deus triste, porque Ele fica triste sim, quando nós pecamos, quando nós erramos. Mas saiba, meu irmão, minha irmã, que o perdão ele está estendido a todo ser humano. A graça, a cruz, a salvação, ela está sempre disponível, meu irmão. Mas nós precisamos também atentar para um lado importante e perigoso. Quando a pessoa se demora a buscar o perdão de Deus, a pedir perdão a Deus, ao Senhor, e a pessoa permanece no pecado e não busca logo o arrependimento, o perdão. Se demorar no pecado, meu irmão, no erro, é perigoso. Porque a volta de Jesus, ela pode não ser uma volta que Jesus já voltou, mas se nós descansarmos ali, conforme eu e você estiver, vai ser ali como a gente dormir, vai ser ali que a gente vai ter a nossa sentença. Se você e eu descansarmos e nós estivermos ali limpos diante de Deus, como nós podemos estar limpos diante de Deus? Justamente nos arrependendo. Justamente nos arrependendo e pedindo perdão a Deus. Porque a porta da graça está aberta. E a graça de Deus, ela é abundante. Todos os dias, a serva do Senhor, ela vai dizer que todos os dias nós precisamos, antes de dormir, conversar com Deus e pedir perdão pelos nossos pecados daquele dia. Diariamente eu e você precisamos pedir perdão. Olá, você chegou aí agora? Deixa o joinha aí no vídeo, fala aqui de onde você é. A graça de Deus, ela é abundante e ela ainda está disponível. Peça perdão todos os dias a Deus, todos os dias. Não vá dormir sem antes pedir perdão a Deus, sem antes se examinar e dizer: Senhor, perdoa hoje os meus pecados, Senhor. Me torna limpo diante de Ti. E muitas vezes na correria da vida, acontece que a gente se perde um pouco
no que é o principal, no que é o primordial, no que é a primazia, no que é que nós temos que dar prioridade, que é o relacionamento com Deus. Deus, ele quer relacionamento comigo e com você. Ele anseia relacionamento. A história de Maria e Marta, que está registrada lá em Lucas 10, 41, 42, eu não vou ler porque o tempo não permite, mas você pode anotar e examinar depois. Que Marta estava ansiosa com os afazeres do dia a dia, e Maria estava ali aos pés de Jesus, ouvindo e aprendendo com Jesus. E Marta chegou e falou: Mestre, o senhor não está vendo que eu estou fazendo tudo só? Eu estou aqui me esforçando para fazer o melhor para servir a vocês que são os convidados. E Maria está aí, sentada, não está me ajudando? E Jesus olhou para ela e disse: Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Sejam bem-vindos todos que estão aí no chat, 17 pessoas no chat, que maravilha. Coloca aqui de onde você é, qual estado você está falando. Eu sou de Pernambuco. Fala aí se vocês estão me ouvindo bem. E então, pessoal, nós precisamos atentar para o que é importante. A nossa comunhão com Deus é importante. Nosso reconhecimento diante de Deus que somos pecadores, que precisamos de arrependimento, é importante. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando o coração, ele sente a dor do pecado e da separação, e clamamos a ele, Jesus Cristo, ele segura vestes brancas. Ele vê nossas lágrimas de arrependimento e remove nossas roupas imundas. Em seguida, nos envolve com suas vestes puras de justiça que cobrem o nosso pecado confessado, completa e perfeitamente. Podemos lavar nossas vestes em seu sangue. Apocalipse 7:14. A nossa justiça, ela é como trapos de imundícias. Nós pecadores, nossa roupa humana, no sentido de limpeza diante de Deus, é imunda. Nós somos pecadores, nossa roupa é manchada. Mas Jesus, ele oferece suas vestes brancas para nos limpar, nos tornar puros de todo pecado. E por isso precisamos de uma busca diária, de uma comunhão diária com Deus, de diariamente estar nos analisando e pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. E aí onde entra a parte da segunda-feira, já estou na segunda-feira, convicção do Espírito Santo. E é por isso que nós precisamos do agir do Espírito Santo em nossos corações, porque nem sempre é simples pedir perdão, mas isso é essencial para restaurar ou fortalecer qualquer relacionamento. No relacionamento entre duas pessoas, no casamento, entre homem e uma mulher, se um magoar o outro, é essencial que aquele que magoou chegue para o outro, reconheça e peça
desculpas, porque o relacionamento vai ficar chato. Quando um magoa o outro e não pede desculpa, fica chato. Da mesma forma é com Deus. Muitas vezes o Espírito Santo, ele traz à nossa mente os pecados que cometemos. Você já percebeu que muitas vezes quando nós erramos, quando nós pecamos, o Espírito Santo, ele fica ali nos incomodando, na nossa mente, nos dizendo: você pecou, você errou com Deus, você precisa se arrepender, você precisa pedir perdão a Deus. E o Espírito Santo, o trabalho dele é nos convencer do pecado, e ele trabalha na nossa mente para nós nos arrependermos dos nossos pecados. Amém, glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo, ele faz o processo de nos enxertar novamente na videira. João 15:4. A verdade é que não crescemos no relacionamento com Deus quando temos pecados acariciados. Todos nós pecamos, mas podemos e devemos nos arrepender quando o Espírito Santo nos convence. Amém? Efésios 4:30. Que é o Espírito Santo de Deus, ele sempre vem a nos convencer dos nossos pecados. Que ele sempre venha trabalhar na nossa mente, no nosso coração, para que a gente entenda que precisamos buscar o perdão de Deus. Dia a dia, estarmos nos renovando sempre diante de Deus. A partir da quarta-feira, a graça de Deus, ela é suficiente. Quando sentimos o peso do pecado e permitimos que o Espírito Santo nos leve ao pé da cruz, devemos pedir perdão de Deus, certos de que o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Salmo 103:8. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. É muito bom saber que a graça de Deus, o perdão, ele sempre está disponível para todo ser humano. Para todo que se arrepende, o perdão, ele está sempre disponível. Amém. E a Bíblia, ela diz em Romanos 5:20 e 21, que onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça, para que, como o pecado reinou na morte, assim a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, aleluia. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Essa é a misericórdia de Deus, o amor de Deus, que se dispôs a morrer por você, se dispôs a morrer por mim, mesmo sem saber se você ia um dia aceitar o perdão dele ou não. Mas ele se entregou por amor a mim e a você. Ele se entregou. Esse é o amor de Deus. Pare para refletir sobre este amor, sobre o amor de Deus que se entregou, que tudo fez para que você tenha direito ao perdão, meu irmão, do seu erro, perdão do seu pecado. Se conserte com esse Deus. Busque a esse Deus que está de braços abertos para te perdoar, para te receber de volta em nome de Jesus.
para nos receber de volta. Busque a esse Deus grandioso em perdão, grandioso em misericórdia, em graça. E é isso que a Bíblia nos apresenta. Amém, glória a Deus, aleluia. Em Mateus 6, 19 e 31, na parte da quinta-feira, as vestes mais caras. Roupas elegantes muitas vezes definem quem é rico pelos padrões do mundo. As pessoas costumam se vestir de determinada maneira para expressar quem são. Mas no céu, tudo desaparecerá, exceto nossos relacionamentos. Nossa identidade precisa estar revestida de Jesus Cristo e de suas perfeitas vestes de justiça. Eu e você precisamos nos revestir das vestes de Jesus Cristo, vestes de justiça. Amém, glória a Deus, aleluia. Jesus, ele quer te vestir de vestes de justiça. Você vê que lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, quando pecaram, eles ficaram envergonhados. E eles ficaram tentando fugir, se escondendo por causa da sua nudez. E eles foram ali procurar algo para se cobrir. Eles precisavam se cobrir, porque o homem ele não pode se vestir sozinho. Ele precisa. E quando o homem ele tenta se vestir sozinho, as vestes são vestes que não vai servir. Por isso que só Jesus ele pode nos vestir com a veste correta, com a veste certa, que é a veste dele. E quando o homem caiu e a mulher, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, Deus veio, eles pegaram ali folha para se cobrir a sua nudez, mas Deus veio e Deus fez uma veste de pele de animal. Ali o primeiro sacrifício foi feito para cobrir o homem caído e a mulher. E isso apontava já ali para Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que é quem pode nos vestir da sua justiça, da justiça verdadeira. Eu e você só entramos na festa das bodas do Cordeiro se nos vestirmos com as vestes adequadas, que são as vestes do sangue de Jesus Cristo. Olá, tudo bem? Muito bem-vindo, você que é de São Paulo, você que é do Pará. Que maravilha, Minas Gerais. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui no chat. Obrigado, muito obrigado. Precisamos das vestes de Jesus Cristo, que é simbolizada onde Jesus ele nos perdoa e nos cobre com a sua graça, nos cobre com o seu sangue que nos redimiu, que nos limpa de todo pecado. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Pecado ele não se explica. Pecado ele se paga. E Jesus ele pagou pelo seu pecado, ele pagou pelo meu pecado. Você, todo ser humano, precisa entender que Jesus já pagou por você, meu irmão, pelo seu pecado. Em nome de Jesus, entenda, Jesus ele já pagou o preço pelo seu pecado. Ele quer agora que você se arrependa com sinceridade no seu coração. Porque quando a pessoa se arrepende com sinceridade, ela pede perdão e ela se conserta diante de Deus, diante de Jesus Cristo. Ela veste roupas novas. A justiça de Cristo é que agora vai estar naquela pessoa ali a partir daquele momento. Porque pecado ele não se explica, pecado se paga. E Jesus ele pagou
Jesus, ele pagou pelo seu pecado e pelo meu pecado. Entenda. Se eu estou falando para alguém que talvez foi um pouco longe e acha que foi longe demais de Deus, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Sempre existe um caminho de volta para os braços do Pai. Não importa até onde você foi, quão longe você foi de Deus, Ele está sempre de braços abertos, esperando, pronto a te perdoar, meu irmão. Volte logo para Deus, volte logo para os caminhos do Senhor, enquanto a porta da graça está aberta, meu irmão. A salvação está disponível, o perdão está disponível. Amém, glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado em nome de Jesus. Deus seja louvado em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. A Bíblia utiliza com frequência imagens agrícolas para descrever nossa condição espiritual. Em Oséias 10:12, resume bem o estudo desta semana. Semeiam a justiça e colham a misericórdia. Lavre o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chova justiça sobre nós. Semeamos, colhemos, lavramos o solo difícil e buscamos a Deus para nos aprimorarmos e nos aproximarmos dEle. O terreno do coração precisa estar preparado para receber o Espírito Santo de Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado, Senhor. Deus pode despertar em nós o desejo de preparar o solo, mas, em última análise, o relacionamento com Ele é uma cooperação. Filipenses 2:12 e 13. Nossa parte é voltar-nos para Deus, segurar na sua mão e permanecer ligados a Ele. O restante Ele mesmo realiza em nós. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não solte a mão de Jesus Cristo, meu irmão. Todos os dias se agarre à mão de Jesus Cristo. Apegue-se a Ele. Apegue-se a Jesus Cristo. Para que Ele possa te ajudar, te perdoar. Para que Ele possa te conduzir neste caminho até o dia da salvação. Sabendo que só podemos entrar na vida eterna se nos revestirmos do sangue de Jesus Cristo, das vestes de Jesus Cristo. São as vestes de Jesus Cristo que nos limpa de toda injustiça, de toda impureza. Nós não podemos nos limpar por nós mesmos. Nós não podemos nos tornar limpos por nós mesmos. Nós precisamos de Jesus Cristo para nos limpar. Nós precisamos de Jesus Cristo para nos limpar. Entenda, meu irmão. Esse processo de limpeza que eu e você precisamos, é Jesus que faz em mim e em você essa limpeza. Nós só precisamos reconhecer que precisamos, que erramos e ir até Jesus. Dizer, Senhor, eu estou aqui, me limpa, Pai. Me perdoa, perdoa os meus pecados. E para encerrar, eu vou ler aqui Romanos 2, verso 4, que diz assim: ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus,
ignorando que a bondade de Deus é que leva você a arrependimento. Eu queria terminar dizendo aqui, meus irmãos, que o arrependimento, ele não é um mérito meu e seu, ele é um dom que Deus dá. Através do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele trabalha em nós e desenvolve esse dom de reconhecermos que somos pecadores e que precisamos de arrependimento. Mas, meus irmãos, cuidado, porque existe também o arrependimento verdadeiro, existe também o falso arrependimento. Como no caso de Davi foi o arrependimento sincero. Já no caso de Saul foi o arrependimento, falso arrependimento. Porque não houve a mudança. No caso de Judas também foi um arrependimento, falso arrependimento. O arrependimento, ele precisa ser verdadeiro, não um arrependimento que você se arrepende só porque está com medo ali naquele momento das consequências do erro. Mas o arrependimento, ele precisa ser sincero. Sincero. Onde haja o desejo sincero de Jesus habitar em nosso ser, nos limpar, nos lavar, nos perdoar e nos redimir. Amém?